Olá a todos, vamos dar início ao nosso curso de Estatística Aplicada à Pesquisa. Nesta semana, a gente vai conversar sobre análise de regressão não linear. Sou o professor Lucas e sou o responsável pelo curso. O que é isso, né? O que é uma regressão não linear? É uma equação matemática na qual a gente estima uma variável, né, em função de outra ou de outras. Entretanto, as taxas de crescimento são diferentes ao longo da variação do x. O que é isso, né? Vamos dar um exemplo. A gente tem um gráfico aqui, né? No nosso x, a gente tem a variação dos anos, que é a passagem dos anos. No nosso y, a gente tem a altura. E a relação dos dois é esta curva aqui. A gente já nota que a relação, que a nossa tendência, não é uma reta. A gente já vê que ela forma uma sigmoide, uma curva, né? Então a gente começa a analisar essa tendência ao longo do tempo. A gente observa que tem uma fase 1, onde a altura cresce pouco. O crescimento da altura no começo é pequeno. Quando vê, tem uma fase 2, na qual a altura cresce muito. Cresce mais rápido em pouco tempo. E a gente observa também que tem uma fase 3, na qual a altura já não cresce quase nada, conforme varia o x. Então a gente observa que o crescimento da altura varia em função do decorrer da passagem dos anos. Tem momento que cresce muito, tem momento que não cresce nada, e tem momentos que cresce intermediário. Isso é uma relação não linear. E a gente tem que ajustar uma curva não linear. E é isso que a gente vai ver nesta semana. Então, a gente tem os tipos de curvas, né? A gente já viu as lineares, e aí a gente vai ver agora a não linear. Como que a gente identifica? Só de olhar no gráfico, a gente já começa a observar que a linear, a relação das duas sempre é uma reta, pode ser crescendo ou diminuindo, né? E quando é não linear, a gente observa que a nossa tendência, ela é curva, ela forma certas curvas. No caso aqui, uma sigmoide. Outra maneira da gente saber se é não linear ou se é linear, né, é a divisão da mudança do y pela mudança do x. Quando é linear, essa fração é sempre constante. Por exemplo, a gente tem aqui um banco de dados x e y. Em função de eu dividir o número de cima pelo número de baixo, até o final, deu tudo 1. Quer dizer o que é isso? O crescimento do x é 1, 1, 1, 1, 1. Ok. A hora que eu divido o y pelo próximo y, até o final, deu 3, 3, 3, 3, 3, 3. O que é isso? A taxa de crescimento do x é sempre 1 e a taxa de crescimento do y também é sempre 3, do começo ao fim. Isso é linear. Quando a gente pega o modelo não linear, que é o do lado aqui, ó, o crescimento do x foi sempre 1. Entretanto, todavia, o crescimento do y, olha para vocês verem, não é constante. Ele vai variando. Aqui ele está exponencial. Então a gente já observa que essa curva aqui é não linear. E esse tipo de banco linear, banco de dados linear, forma esse tipo de curva, uma reta, e esse tipo de banco de dados não linear forma uma curva. E é isso que a gente vai modelar aqui hoje. Bom, para a gente modelar uma curva não linear, a gente tem que entender dos tipos de erro, dos erros, das estimações dos erros das regressões. Vamos entender um pouco aqui. Temos dois gráficos. Nesse gráfico tem menos erro. Nesse gráfico a gente vai ver os mais erros. Quando que tem mais erros? A gente tem o x e um y qualquer e os nossos dados, os nossos pontos observados espalhados. A gente ajusta uma curva, uma reta, né? Aí
deste momento, a gente tem que observar a distância dos pontos observados, as bolinhas azuis, para a nossa reta. Essa nossa reta é o nosso dado estimado. Aqui, na nossa regressão ao lado, ajustamos uma reta e também vemos a distância dos pontos para a reta. Perfeito. Essa distância aqui é o nosso erro. A gente quer que as bolinhas azuis fiquem o mais próximo possível da nossa reta vermelha, para o nosso modelo ser mais preciso e mais acurado. Então, a bolinha azul é o nosso y observado, medido em campo. A nossa reta, onde encontra a nossa reta aqui, é o nosso y estimado, que a gente já vem vendo durante várias aulas. E elas se ligam a um x qualquer, que é o nosso x observado. E a gente tem que se atentar que o que está em cima, as bolinhas que estão em cima da reta são positivas e as que estão embaixo da reta são negativas. Então, existem erros positivos e erros negativos. O que acontece? Se a gente somar eles, positivo com negativo, mais 1 com menos 1, dá 0. Entretanto, todavia, teve um erro positivo e um negativo. 1 com 1 dá 2. O erro foi 2. E se a gente somar, dá 0. Então, a gente tem que tratar esse erro primeiramente. Vamos ver como que a gente trata. Para qualquer tipo de regressão, né, o erro, então, é o y observado menos o y estimado, que é aquela distância da bolinha para a reta. Só que os valores podem ser positivos e negativos. O que a gente faz, então? A gente eleva ao quadrado para os negativos se tornarem positivos. E a hora que a gente efetuar a soma, a gente acumular o erro. Então, a gente pega o y observado menos o y estimado e eleva ao quadrado. Beleza. Só que a gente tem várias bolinhas. Lembra, desde o começo até o fim, tem várias bolinhas estimadas. Então, a gente tem que somar todas elas, somar os erros de todas elas. Então, para a gente achar o erro da regressão, a gente pega o y observado menos o y estimado, eleva ao quadrado e soma todos os erros de todas as bolinhas. E isso daqui é chamado SQE, soma do quadrado dos erros. E a gente tem que fazer isso daqui para ajustar uma regressão não linear, viu? Resumindo, sintetizando, temos duas regressões aqui. A gente vai fazer o quê? A gente ajusta uma reta, no caso aqui, né? A gente já observa que os pontos estão mais próximos da reta e aqui os pontos estão mais longe da reta. Tá. O que a gente faz? A gente mede a distância das bolinhas para a reta e a gente eleva ao quadrado. A hora que a gente eleva ao quadrado, a gente calcula uma arinha. A gente vê a área que cada bolinha tem ali, que isso é o erro. Depois, né, na regressão de baixo, mede a distância, calcula a área. Nitidamente, a gente já observa que a área formada na regressão de baixo está bem maior, porque as distâncias das bolinhas para a reta está maior também. A hora que a gente somar essas áreas, essas arinhas, a gente tem o SQE, somatório do quadrado dos erros, que é o nosso erro. Da regressão de cima, deu um SQE pequeno. Quer dizer o quê? É uma boa regressão. Representa a realidade. A regressão de baixo deu uma área grande, deu um SQE maior. Quer dizer o quê? É uma regressão ruim. A sua regressão não representa a realidade. A gente vai fazer isso na aula prática. Bom, existe uma gama de fórmulas de regressão não linear. E a gente vai escolher a que se adequa ao nosso dado. E o que é mais interessante é que as regressões não lineares têm parâmetros que ajudam a gente a discutir o nosso banco de dados. Por exemplo, um modelo exponencial. Se os nossos pontos formam
algo parecido com essa linha, a gente escolhe, então, esse modelo exponencial. Ele tem um parâmetro, um valor inicial e uma taxa de crescimento média. Esse modelo aqui, ó, é o logístico, é o que a gente vai usar na aula prática. É top, bastante utilizado. Se o nosso dado faz uma sigmoide, a gente utiliza o modelo logístico. O que é interessante dele? Ele tem vários parâmetros que dão muita informação na nossa discussão. Por exemplo, tem o valor mínimo dos dados, o valor máximo, ele tem o valor de x de máximo crescimento e tem a taxa de crescimento máxima. Então, esses parâmetros aqui, a gente calcula eles e eles ajudam na discussão. Ah, aquela variável tem um x máximo de tanto, tem uma taxa de crescimento de tanto, e isso enriquece muito o nosso trabalho. Outro exemplo aqui, ó, quando for exponencial, tem várias curvas que podem ser utilizadas, né? Sigmoidal, tem Boltzmann, logística, Gompertz e Richards. Aqui é uma logística um pouco diferente, mas tem N curvas diferentes. Se o nosso dado tem aquela tendência, a gente escolhe aquela curva. Finalizando, eu recomendo colocar um gráfico, quando a gente for utilizar essa análise, as bolinhas do ponto observado, a linha dos y estimado e a fórmula em cima. Tá vendo a fórmula aqui, ó? E o map e o R2, que a gente vai ver na aula que vem, que mostra a potência da nossa regressão. Para finalizar, tá vendo esses tanto de valores que ficam na fórmula são os nossos parâmetros. O que é cada parâmetro desse? Por exemplo, esse 49,3 é o máximo valor que a regressão chega. Então, a gente tem o gráfico e o valor na fórmula. Esse 3,06 é o valor mínimo, é onde começou os pontos para subir a regressão. Esse momento de maior crescimento, que é o boom, o negócio cresceu naquele momento, teve uma taxa maior, é esse 16,3. Quer dizer que aqui, ó, teve uma taxa de crescimento de 16,4, na verdade, né? Foi a maior taxa de crescimento. E quando que ocorreu essa maior taxa? Aqui, ó, esse 2.705, que aqui embaixo é o nosso x. Então, aqui a gente tem os dias, e no dia 2.700 foi quando ocorreu a maior taxa, que é de 16,4. Só olhando na regressão fica difícil de você tirar esses valores, né, no gráfico. Então, tem a fórmula mostrando quais valores são esses. É enriquecedor para um trabalho científico. Obrigado, tenham um bom dia.